Sejam bem-vindos todas e todas ao Estado das Coisas em Debate. Hoje vamos tratar do tema Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Minas Gerais. Conosco, para abordar o tema, o advogado jurista Francisco Moreira, foi secretário adjunto de governo e atualmente é assessor do bloco de oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Bloco Democracia e Luta. Chico, muito obrigado pela sua presença. Wieland, bom dia a todos que nos acompanharão nesse vídeo. Agradeço muito o convite e espero aí poder contribuir com o tema. Pois é, Chico. Veja, nós estamos chegando ao final de mais um governo, do governo Zema, que fez duras críticas à situação financeira que veio do governo passado, não é? Mesmo com essa condição de o Estado estar em crise, o governador Zema herdou o benefício da suspensão da dívida devido a uma liminar que o governador Fernando Pimentel, no ano de 2018, conseguiu. Ao mesmo tempo, o governo Zema, em razão aí da pandemia, teve crescimento muito expressivo da receita, mas acabou acumulando 35 bilhões, não é, de restos a pagar devido à dívida, e agora levou à Assembleia, aliás, o ano passado, não é, um projeto de lei solicitando que o Estado de Minas ingresse no regime de recuperação fiscal. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele, diante da liminar conseguida pelo governador Pimentel, havia concedido um prazo até o último dia 14 de abril deste ano, salvo engano, para que Minas tomasse as medidas necessárias à regularização da dívida com a União. O que isso significa, Chico? Bom, isso é importante a gente fazer um contexto, que na realidade é um círculo vicioso, que o Estado de Minas há décadas, né, já vem com suas dívidas contraídas e vinha ao longo das décadas contraindo mais dívidas e sempre, através de alguma legislação federal, prorrogando e protelando o pagamento dessas dívidas. Ao final do governo Anastasia, o Estado passou a ter que realmente cumprir com o pagamento dessas dívidas, o que já em 2013 e 2014 ocasionou um estrangulamento das contas públicas de Minas Gerais, e já na gestão do governador Fernando Pimentel, da qual eu tive o prazer de participar, entre 2015 e 2018, praticamente inviabilizou o governo, ainda mais porque nós passamos por um ano de grande déficit econômico, de grandes problemas estruturais e econômicos no país. Ao final de 2018, tendo em vista tudo que vinha acontecendo, obviamente, o Estado de Minas Gerais, não só Minas Gerais, mas outros estados, não estavam mais conseguindo pagar o seu custeio da máquina pública, as despesas públicas básicas. Minas Gerais conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal, advinda também da possibilidade de um novo parcelamento da dívida pública com o governo federal. E o que aconteceu foi isso: ao longo do governo Zema, já com 3 anos e meio de governo, ele não pagou nenhuma parcela da dívida pública, o que o governo Fernando Pimentel pagou em quase os seus 4 anos, na totalidade dos 4 anos, somente no finalzinho do ano deixou de pagar, final de 2018, com a obtenção dessa liminar, e o governo Anastasia pagou um pouco dessa dívida, ainda que em grau menor, final de 2013 e 2014. Na realidade, é importante frisar isso, essa liminar concedida e essa data, essa suposta data de 14 de abril, conferida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Barroso, ela já até se esgotou, né? Ela já até passou. O que demonstra, mais uma vez, que não há necessidade de urgência e atropelos no processo legislativo e na análise do projeto de lei que permite adesão ao regime de recuperação fiscal. Na realidade, o que o Supremo exigiu é que Minas apontasse que está encaminhando, tomando as medidas para aí sim fazer adesão ao regime de recuperação fiscal ou a outra medida de recuperação fiscal. E isso Minas veio tomando, né? Algumas legislações já foram aprovadas na Assembleia, até foram melhoradas pela Assembleia, né? Nós recebemos aqui na Assembleia o projeto do governador de reforma administrativa, que foi amplamente melhorado
e depois foi reconhecido pelo governo que a Assembleia melhorou muito o projeto de reforma previdenciária, que também foi recebido e foi melhorado, e são projetos que também sinalizam tanto na recuperação fiscal quanto na possível e eventual adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, o que o Supremo exigiu foi isso, que se demonstrasse que Minas está caminhando com a recuperação e a reforma administrativa que nós estamos fazendo. Pois é, Chico, há uma hipótese de uma manifestação do Supremo para que o Estado volte a pagar regularmente a dívida com a União e, sendo isso positivo, qual o impacto que isso teria para as contas do Estado? Na realidade, Wieland, nós estamos falando de uma ação judicial com dois polos, né? A União no polo passivo e o Estado de Minas Gerais no polo ativo. A União não vem pleiteando a derrubada dessa liminar. Ora, se a União não vem pleiteando, não vem exercendo o seu direito judicial de pleitear, por que o Supremo derrubaria essa liminar de ofício? Então, assim, eu não acredito que isso venha acontecer no curto espaço de tempo, vamos dizer assim, nesse período desse ano de 2022, nesse restante do ano de 2022, eu não creio que isso venha acontecer. Obviamente, caso ocorra, nós temos outras medidas que podem ser tomadas, outras medidas sejam judiciais ou mesmo administrativas, né? Minas Gerais hoje tem um conforto, vamos dizer assim, até de grande monta, de saldo financeiro, de economia, que foi feito ao longo desses 4 anos aí com o não pagamento da dívida e excesso de arrecadação, e também ainda tem uma legislação hoje que permite a Minas Gerais, independente de fazer adesão ao regime de recuperação, fazer um novo parcelamento com a União, né? A Assembleia Legislativa aprovou no mês de maio o PL 3177, que é uma solução alternativa à adesão ao regime de regularização fiscal. Qual que é a importância desse PL para a solução do problema da dívida? É importante todos saberem que o regime de recuperação fiscal, primeiro ele foi criado pela Lei Complementar Federal 159, e depois ele foi atualizado pela Lei Complementar também Federal 179. Essa lei complementar possibilitou aos estados, caso eles optem por não fazer adesão ao regime de recuperação, que nós vamos ver aí provavelmente a seguir, nós temos vários prejuízos pela adesão, mas ela possibilita ao Estado que ele faça a repactuação das suas dívidas. Ele não vai ter o benefício, que é o único benefício, né, vamos dizer assim, momentâneo da lei de recuperação fiscal, que é a suspensão provisória do pagamento da dívida, mas a lei complementar traz a possibilidade de reparcelamento, renegociação da dívida pretérita, vencida e vincenda. Então, assim, é numa condição muito palatável, ainda mais nesse momento que o Estado de Minas Gerais está vivendo. Ela só traz uma observação, que é um lapso temporal que me preocupa muito, mas que pode ser prorrogado por uma nova medida do Congresso Nacional, que ela fala que esse pedido tem que ocorrer até 30/6 deste ano, ou seja, nós estamos às margens aí do vencimento desse prazo. O PL 3177 ele autoriza o Estado a aderir, né, a essa alternativa e tem que ser processado até o dia 30 de junho, correto? Exatamente. O que a Assembleia fez, basicamente, de uma iniciativa do Poder Legislativo, foi já autorizar o Executivo, caso queira, para não ter essa suposta faca no pescoço, essa cruz a carregar aí de uma liminar a ser derrubada, ele pode, até 30/6, já fazer o pedido, a solicitação de repactuação da dívida, ou seja, ele não vai ter esse suposto passivo que ele alega aí de 3 anos e meio de não pagamento para pagamento imediato, ele vai diluir isso ao longo aí de 360 meses. Agora, continua tramitando desde o segundo semestre do ano passado a solicitação do governador Zema de aprovação de uma lei para aderir ao regime de recuperação fiscal. Inclusive, me parece, até o final desse mês, ele trava a pauta. Pelas interpretações que a gente tem visto, quer dizer, o projeto enviado só pede autorização, não detalha os aspectos que serão processados pela recuperação fiscal. É isso? É isso. No dia 24 de junho, nós completaremos 45 dias do envio da urgência do projeto que pede autorização para adesão ao regime de recuperação fiscal.
é o que trava realmente a pauta aqui na Assembleia. Mas o que ocorre, o que vem ocorrendo há mais de um ano, é que o Executivo, o Poder Executivo, por uma opção, provavelmente, não quis debater, seja com as entidades representativas, seja com os demais poderes, sobre realmente o plano. Assim, tanto o Poder Judiciário, Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, Defensoria e, como eu disse, as próprias entidades de classe, não sabem quais são os objetos do plano. O plano não existe. Existe um pedido simples, de 2 páginas, que solicita adesão e fala que, posteriormente, será apresentado o plano. E o Executivo ainda não entendeu, ou não quis tratar do tema, que, na realidade, a adesão, além de abarcar o Executivo e seus servidores e seus serviços, abarca todos os outros poderes. Então, na realidade, é uma pressão advinda de todos os lados. A Assembleia não votou até hoje, não é por uma opção ou por uma vontade política da Assembleia. Ela não votou porque não existe ainda pacificação sobre o tema. Nós podemos colocar em pauta hoje esse assunto, se colocássemos em pauta, se a Assembleia colocasse em pauta, nós não saberíamos o resultado. O pedido de adesão poderia ser negado. E aí sim, nós poderíamos ter a liminar realmente derrubada, né? Hoje nós não temos consenso, não tem consenso ou maioria na Assembleia para se aprovar um projeto dessa magnitude. Ou seja, se a Assembleia cumpre o que o governo pleiteia, né, a urgência e a votação imediata, o risco de derrota do governo é muito grande, o que faria com que a liminar caísse, né? Aí realmente nós demonstraríamos ao Supremo Tribunal Federal que Minas Gerais não iria aderir ao regime de recuperação fiscal. A lei, ela possibilita, uma vez aprovada a autorização para aderir, que o Estado trate, digamos, por meio de instrumentos sublegais, né, infralegais, me permitam melhor colocar, e como, né, a venda do patrimônio, a privatização, o fim de uma série de benefícios para os servidores, e há uma questão também que imediatamente o ministro da Economia, né, passa a ter um poder quase que imperial sobre as contas de Minas. É isso, Chico? É isso. Na realidade, sim, o projeto que veio para a Assembleia, nós não temos ainda todas essas diretrizes, mas isso está implícito e determinado tanto na lei federal quanto na análise econômica feita pelo Ministério da Economia sobre as contas públicas de Minas Gerais. Lá nós temos a determinação de venda de empresas e participações em empresas públicas, revisão do Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais, e aí como todos os poderes, com renúncia de benefícios conquistados ao longo dos últimos anos, aí de vantagens merecidas conquistadas ao longo dos últimos anos, e também nós passaremos, nesse caso, a ter vamos dizer assim, uma submissão, um conselho que controlará as decisões do Poder Executivo de Minas Gerais e também, consequentemente, no que diz respeito administrativo aos demais poderes, que será submetido ao Ministério da Economia. Serão três representantes. A lei determina 3 representantes, um do Ministério da Economia, um do Tribunal de Contas da União e um representante da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Ou seja, a União passaria a ter 2 votos, a maioria dos votos, sobre toda a gestão pública de todos os poderes de Minas Gerais. Os servidores públicos estão temerosos, não é, numa eventual aprovação, cujo prazo pode ser até de 9 anos, não é, de não terem aumento salarial nesse período. Procede esse temor, Chico? Procede totalmente. Porque, na realidade, assim, é permitido o reajuste para todo funcionalismo público, vamos dizer assim, a revisão geral anual é permitida, mas desde que preenchido N requisitos que já estão na lei, na legislação federal, que na realidade são incumpríveis. Então, na prática, nós não teremos reajuste de todo o funcionalismo público, aí volta a falar de todos os poderes, por 9 anos, enquanto vigorar a adesão ao regime de recuperação. E não só isso, né? Nós teremos, como eu já disse anteriormente, redução de vencimentos, porque na realidade nós teremos revisão das progressões, revisão das concessões de tempo de carreira, etc. E tal, tudo isso fica congelado. Nós temos empecilhos, impedimentos que limitam. Caminhando aqui para o nosso encerramento, queria que você fizesse uma reflexão. Quer dizer, nós temos a alternativa validada pela Assembleia,
de um caminho até o final de junho. Temos a perspectiva do próprio regime de recuperação fiscal e, caso nenhuma das duas se confirme, o que o cidadão de Minas Gerais pode esperar sobre as contas públicas a partir do próximo governo que adentrará 2023? Eu diria que hoje as contas públicas de Minas Gerais são muito confortáveis, seja pelo não pagamento da dívida, ou seja pelo excesso de arrecadação que vem acontecendo nos últimos 2 anos aí com a questão do combustível, especialmente com a questão do combustível, do aumento do combustível e da energia elétrica, que impactam sobremaneira nas contas, né? Já visto que o ICMS vem batendo recordes de arrecadação. Então, assim, nós temos hoje, recentemente foi publicado o balanço do ano de 2021 do Estado de Minas Gerais, que demonstrou que em 2021 Minas Gerais teve um superávit. Ou seja, nós temos conforto para, neste momento, se quiséssemos, pagar a dívida. Mas, ainda assim, nós temos o benefício aprovado pela Assembleia, advindo de uma legislação federal, que permite que a gente repactue todo o passivo, vencendo e vencido da dívida pública. Então, ou seja, nós não temos, além de ter um conforto momentâneo financeiro e ainda também de curto horizonte, que nós não vamos ter uma brusca de arrecadação aí no horizonte mais próximo. Então, assim, nós temos saldo financeiro, temos caixa, temos um estado superavitário neste momento por excesso de arrecadação e temos uma possibilidade aí de adesão e repactuação sem ter que dispor de caixa neste momento. E, além disso, temos uma eleição vindo aí, né? Nós podemos ter uma alternância de poder federal, não sabemos o que vai acontecer, mas os números hoje indicam que é possível, de um novo modelo que vem propondo aí não exigirá dos estados uma sofrência, uma diminuição de serviços públicos tão grande como a que vem sendo demandada aí na legislação atual do regime de recuperação fiscal. Então, eu acho que, assim, eu recomendaria, né, sem querer me vangloriar disso, mas eu recomendaria, se fosse possível, ao governador que esperasse, ao menos, que a eleição acabasse, né? Que aí nós teríamos aí um cenário mais claro, seja da economia, seja de quem ganhasse a eleição, para a gente ver realmente qual sentido político coordenará o país a partir do ano de 2023, né? Queria agradecer aqui a sua gentileza de estar conosco, dando os esclarecimentos para a nossa audiência sobre a dinâmica do regime de recuperação fiscal e as contas de Minas Gerais. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, seja para esse assunto ou outros que o estado das coisas entender que eu possa contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradeço a você que nos ouviu até agora o privilégio de sua audiência. Acompanhe a nossa iniciativa em www.estadodascoisas.com.br. Obrigado e até o próximo Estado das Coisas em Debate.